Nos dias de hoje, o Banco Santander é um dos maiores bancos privados do Brasil, mas nem sempre foi assim. Em 1997, o Banco Espanhol estava há pouco mais de uma década no Brasil e em pleno processo de expansão. Para aumentar sua participação no país, o presidente do Santander anunciou a intenção de adquirir o Banco Noroeste, que na época foi avaliado em 500 milhões de dólares. Essa poderia ser apenas mais uma das muitas transações comerciais que aconteceram no setor durante a década de 90. Porém, em negociações desse tipo após o anúncio, as empresas envolvidas realizam um processo chamado de due diligence. Nessa etapa, funcionários da empresa compradora vasculham todas as informações possíveis para se certificar de que os números apresentados estão corretos e que a compra é segura. Foi justamente na due diligence que o Santander descobriu a maior fraude da história do setor bancário brasileiro e a terceira maior do mundo até os dias de hoje. Simplesmente mais da metade do patrimônio do Noroeste havia desaparecido e nenhum dos controladores do banco sabia explicar o motivo. Mas afinal, o que aconteceu com o dinheiro? Qual é a história por trás do maior golpe bancário da história brasileira? E como conseguiram desvendar toda a trama? Se você quiser saber as respostas, é só assistir esse vídeo, porque hoje vamos ampliar nosso conhecimento global sobre o golpe do século. De tempos em tempos, algum país consegue atrair a atenção de investidores de todo o mundo, com um forte crescimento econômico e muitas oportunidades de investimento. Nos anos 90, a Nigéria era um desses países. Depois de deixar para trás uma guerra civil que matou mais de 1 milhão de pessoas no final dos anos 60 e uma forte queda na economia durante os anos 80, a Nigéria dava sinais de que anos melhores viriam. Com uma relativa estabilidade política e a ajuda do aumento dos preços do barril do petróleo, o país passou por um grande crescimento econômico. Nesse cenário animador, o governo nigeriano promoveu a mudança da capital do país, que ficava no sul, para uma região mais central do território, muito semelhante ao que aconteceu no Brasil. O planejamento da mudança de Lagos para Abuja como sede do poder havia sido iniciado ainda nos anos 70, porém só foi concretizado décadas mais tarde, em 1991. E qualquer um que conheça o mínimo sobre as histórias e negócios que surgiram quando o Brasil mudou a capital do Rio de Janeiro para Brasília, pode imaginar como a Nigéria se converteu em uma terra de oportunidades. Empresas e fundos de investimento do mundo inteiro começaram a olhar com interesse para o país africano, que, como quase todos ao seu redor, possuía muitas riquezas, infraestruturas precárias e muito por fazer. Mas se por um lado a Nigéria era um solo fértil para investidores, por outro se tornou um prato cheio para golpistas que queriam aproveitar o momento e a ambição desses investidores para levantar algum dinheiro. Entre os espertos que enxergaram essa oportunidade estava Emmanuel Nude. Ao contrário do que muitos podem imaginar, não se trata de um golpista de carreira, com uma extensa ficha criminal e vários golpes aplicados. Emmanuel Nude era diretor do Union Bank da Nigéria, um dos maiores bancos do país. Por conta de sua posição privilegiada, ele conseguia acompanhar todos os desenvolvimentos que estavam sendo feitos no país. Com o conhecimento e as habilidades que possuía, o executivo, junto com alguns comparsas, planejou um golpe que mais se parece com o roteiro de um filme. Em meados de 1995, a quadrilha criou um documento falso, supostamente assinado pelo diretor de planejamento do Ministério da Aviação da Nigéria. O documento era um convite para a participação em um fundo de investimento para a construção de um aeroporto na nova capital, e foi enviado por fax para bancos do mundo inteiro. Até aqui nada demais. Falsificar um documento oficial e enviá-lo para várias instituições é algo que qualquer um pode fazer. Mas o que aconteceu depois é o que torna essa história tão interessante. Embora não existam informações sobre para quantos bancos a quadrilha enviou o documento, pelo desenrolar da história, sabemos que um desses faxes foi enviado ao Brasil, mais precisamente para o escritório de um dos executivos mais importantes do Banco Noroeste. Naquela época, apesar de não estar entre os bancos mais populares do Brasil, o Noroeste era uma das maiores instituições bancárias do estado de São Paulo, com mais de 70 agências em várias cidades e até no exterior. A área internacional do banco ficava sob a responsabilidade de Nelson Tetsuo Sakaguchi, um experiente executivo do setor que já havia trabalhado em grandes bancos,
tanto no Brasil quanto em outros países. Por conta de sua posição, é de se imaginar que a chegada de propostas de investimento de diversas partes do mundo fosse algo corriqueiro na vida de Nelson Sakaguchi. Aquele fax do Ministério da Aviação nigeriano que ele recebeu em algum dia de março de 1995 poderia ter sido só mais um. Entretanto, a proposta de investir em um aeroporto na nova capital nigeriana pareceu interessante para Sakaguchi, que respondeu o fax pedindo mais informações. Com a resposta do Banco Noroeste, Emmanuel Nude colocou em prática a segunda fase do plano e agendou uma reunião com o executivo em Londres. Na capital inglesa, Sakaguchi foi recebido com toda a pompa e circunstância, com direito a uma limusine para levá-lo do aeroporto até um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Já no hotel, o executivo brasileiro foi apresentado a Paul Oguma, presidente do Banco Central da Nigéria, que estava acompanhado do vice-presidente do Banco Central e sua esposa. Também estava na suíte Tafida Williams, o suposto funcionário do alto escalão do Ministério da Aviação nigeriana. De toda essa comitiva, a única verdade era que o casal que se passava por vice-presidente do Banco Central e sua esposa realmente eram marido e mulher, ambos envolvidos no golpe. O presidente do Banco Central que recebeu Sakaguchi era ninguém mais, ninguém menos que o próprio Emmanuel Nude, e os outros membros da delegação faziam parte de sua quadrilha. Com toda a experiência que possuía dentro do setor bancário, Emmanuel seguramente sabia que somente o luxo e a suposta presença de autoridades não seriam suficientes para convencer um executivo com a bagagem de Nelson Sakaguchi. Por isso, na reunião foram apresentados os projetos do aeroporto, as licenças necessárias para a execução da obra emitidas pelo governo nigeriano e também os custos da obra, além das projeções de retorno do investimento. O negócio parecia ser excelente para o banco e ainda mais para Nelson, já que os golpistas ofereceram a ele uma generosa comissão para fechar o negócio. Segundo o jornalista britânico Misha Glenn, que aborda o crime em seu livro Mac Mafia, os golpistas disseram a Sakaguchi que o investimento no aeroporto deveria ser em torno de 50 milhões de dólares, em valores da época. Mesmo que esse valor comprometesse cerca de 10% do capital do Banco Noroeste, Nelson Sakaguchi decidiu entrar no negócio e assinou o contrato usando sua autonomia, sem comunicar a nenhum superior sobre a operação. Poucos dias depois do encontro em Londres, o executivo fez a primeira transferência no valor de 4 milhões de dólares e entrou definitivamente no negócio. Nos meses seguintes, Nelson Sakaguchi continuou fazendo transferências para honrar o valor acordado. Contudo, os golpistas começaram a apresentar despesas extras, como pagamentos de impostos, subornos a autoridades e outros custos que estavam encarecendo a obra. Como já havia feito o investimento inicial, a única chance de Sakaguchi recuperar o dinheiro do banco, registrar lucro e ainda levar a bolada prometida de comissão era levar a empreitada até o final, mesmo que isso significasse comprometer um alto percentual do capital do Banco Noroeste. Por isso, nos 3 anos seguintes, Nelson Sakaguchi fez mais de 90 transferências para os nigerianos que ele acreditava serem seus sócios. Durante esse tempo, ele manteve tudo sob controle e suas operações não foram identificadas em nenhuma auditoria interna. Ele só não contava que o banco para o qual trabalhava passaria por um processo de aquisição. Foi justamente a compra do Banco Noroeste pelo Santander que desvendou uma das maiores fraudes bancárias da história e alguns outros detalhes ainda mais surpreendentes. No dia 11 de julho de 1997, a Folha de São Paulo noticiou que o Banco Santander havia acertado a compra do Noroeste e que só estava aguardando o resultado da auditoria para fechar o negócio. Não deixa de ser surpreendente a matéria afirmar que essa seria a maior operação de compra de um banco com finanças saudáveis. Não foi bem isso que a Due Diligence revelou. Os auditores descobriram que a metade do patrimônio do Banco Noroeste, algo em torno de 250 milhões de dólares, estava depositada na agência do banco que ficava nas Ilhas Caimã, sob a responsabilidade de Nelson Sakaguchi. Entretanto, quando foram checar a informação, descobriram que em caixa só existiam 7 milhões. Ninguém no banco sabia explicar a diferença ou ainda onde havia ido parar tanto dinheiro, a não ser Nelson Sakaguchi, que por acaso estava viajando de férias. Quando o diretor voltou ao trabalho, os demais executivos do banco começaram a pressioná-lo para saber o paradeiro do dinheiro. E segundo consta, Nelson fez de tudo para se esquivar das perguntas e sempre dizia que tinha tudo sob controle.
Segundo Misha Glenn, em uma das reuniões, diante das respostas evasivas, um diretor perdeu a paciência e agarrou Sakaguchi pelo colarinho, exigindo ver os detalhes das operações realizadas na agência das Ilhas Caimã. Foi somente após esse episódio que Nelson Sakaguchi confessou um investimento na construção de um aeroporto na nova capital nigeriana. Nesse momento, ele tentou acalmar seus colegas e disse que em breve o banco receberia o valor investido com um acréscimo de lucros. A partir desse ponto, as investigações deixaram de ser uma questão administrativa e se tornaram caso de polícia. Os investigadores descobriram que, ao longo de 3 anos, Nelson Sakaguchi havia feito 93 transferências e que o rombo nas contas do Banco Noroeste era de 242 milhões de dólares. Desse total, cerca de 192 milhões haviam sido enviados para a suposta construção do aeroporto. Os investigadores descobriram que Nelson fazia transferências sempre abaixo de 6 milhões, pois com esse montante ele não precisava de autorização de seus superiores. Outros 22 milhões de dólares não foram necessariamente desviados, mas eram valores que Nelson lançava na contabilidade como lucros pelos investimentos, uma forma de driblar as auditorias internas e que inflou o capital do banco. Ainda houve saques em dinheiro no exterior e lançamentos simulando perdas bancárias. Mas o que mais surpreendeu os investigadores foi a descoberta de transferências que totalizavam mais de 12 milhões de dólares em nome de Maria Rodrigues da Silva. Essa descoberta foi uma grande surpresa para todos, já que se tratava de uma mãe de santo e sem nenhuma ligação com os negócios do Banco Noroeste. As investigações apontaram que a líder espiritual, que dirigia a casa de Umbanda Caboclo de Fogo, havia sido procurada por Nelson Sakaguchi. Ele a contactou para realizar trabalhos espirituais que pudessem ajudar a recuperar o dinheiro enviado para a Nigéria. Aparentemente, ao perceber que havia caído em um golpe, Nelson preferiu recorrer ao mundo espiritual do que confessar seu erro, o que o levou a cair em um novo golpe. Alguns relatos mostram que a mãe de santo começou a pedir quantias cada vez maiores, alegando que precisava comprar milhares de animais para a realização dos rituais, que ajudariam o bancário a recuperar o dinheiro. A grande questão para os investigadores e os donos do banco nesse momento era saber se Nelson realmente havia sido vítima de um golpe ou se ele era parte do esquema que desviou metade do patrimônio do banco. Para descobrir isso, a única forma era seguir o rastro do dinheiro. Depois da revelação, o negócio com o Banco Santander estava seriamente ameaçado e os proprietários do Noroeste concordaram em reduzir o valor da venda para cobrir o rombo. Por outro lado, as duas famílias que eram donas do Banco Noroeste contrataram a renomada agência de investigação privada Kroll Associates e vários advogados para atuar na recuperação dos valores desviados. Essas equipes começaram a rastrear o dinheiro enviado por Nelson Sakaguchi para Emmanuel Nude e seus comparsas. Foi descoberta uma extensa rede de transações financeiras utilizada para a movimentação e lavagem de dinheiro. Os criminosos contaram com a ajuda de um cidadão britânico, chamado Naresh Asnani, para fazer o dinheiro chegar até eles. No processo, o dinheiro passava por instituições bancárias do Reino Unido, da Suíça, de Hong Kong e dos Estados Unidos, além da Nigéria, onde mais de 17 bancos foram utilizados para dificultar que as investigações chegassem aos criminosos. Durante um tempo, o esquema funcionou e Emmanuel Nude e seus dois principais parceiros, o casal Christian e Amaka Anajemba, utilizaram o dinheiro do Banco Noroeste para realizar investimentos e manter uma vida luxuosa. Os membros da quadrilha compraram diversas mansões em várias partes do mundo, como Califórnia, Londres e Nigéria. O chefe do grupo chegou a investir na compra de ações do Union Bank da Nigéria e alcançou o posto de maior investidor individual, junto com uma cadeira no conselho administrativo do banco. O sistema montado para dificultar o rastreio do dinheiro acabou sendo o calcanhar de Aquiles dos criminosos, já que foram abertos processos em vários dos países por onde o dinheiro passou. O próprio Nelson Sakaguchi foi preso em Nova York no ano de 2002 e extraditado para a Suíça, onde foi julgado e condenado por lavagem de dinheiro. A prisão de Sakaguchi ajudou as autoridades a identificarem os nigerianos envolvidos no golpe, e um processo foi aberto contra eles no país africano em 2004. Depois de muitas reviravoltas, como o cancelamento de um julgamento por questões de foro, suspeitas de suborno e até mesmo atentados contra os tribunais, Emmanuel Nude e Amaka Anajemba foram condenados à prisão na Nigéria. O marido de Amaka, Christian, morreu durante o processo em um acidente.
Para a sorte dos donos do Banco Noroeste, os criminosos investiram o dinheiro em propriedades que puderam ser recuperadas e vendidas para ressarcir parte do prejuízo. Segundo o relato de pessoas envolvidas no processo de recuperação, os criminosos compraram imóveis que tiveram uma boa valorização, o que ajudou a aumentar o valor recuperado. Uma reportagem da revista Isto É Dinheiro, publicada no final de 2004, mostra que os advogados que estavam rastreando o dinheiro já haviam conseguido encontrar mais da metade do valor que havia sido desviado. Os proprietários do banco também processaram a empresa de auditoria PricewaterhouseCoopers por não ter identificado os desvios. No processo, foi solicitada uma indenização de 238 milhões de dólares da empresa. Porém, em 2013, a Justiça brasileira fixou o valor em 25 milhões. Dessa forma, os controladores do Banco Noroeste conseguiram recuperar boa parte do valor desviado. Mas e quanto a Nelson Sakaguchi? Depois de cumprir a pena na Suíça, ele voltou ao Brasil e, segundo uma reportagem de 2013 da Folha de São Paulo, depois do escândalo, ele enfrentou sérias dificuldades financeiras. A matéria diz que ele foi obrigado a vender a casa que possuía em um condomínio de alto padrão, um sítio em Atibaia e até os carros para conseguir sobreviver. Esse talvez seja um dos detalhes mais intrigantes, já que quando o escândalo estourou, muitos davam como certo de que Sakaguchi havia aplicado um golpe do banco junto com os nigerianos e que teria ficado com uma parte da bolada desviada. Porém, ao que tudo indica, o único erro cometido pelo executivo foi fazer um investimento alto sem tomar as devidas precauções e sem comunicar aos seus superiores. Mesmo não tendo se beneficiado do esquema, Sakaguchi foi condenado a 6 anos de prisão em 2014 pela Justiça brasileira, e desde então, nenhuma notícia relacionada a ele foi divulgada. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza de que vai gostar deste, sobre o mundo secreto dos narcos submarinos. Muito obrigado por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo.